Olá, eu sou Letícia e eu vim falar um pouco com vocês sobre a segurança do paciente em clínicas de hemodiálise, tá? Para iniciar, a gente tem que abordar um pouco sobre os principais conceitos que a gente trabalha tanto nessa área e nessa prática, né? A gente sabe hoje que não tem condições da gente dissociar o que é segurança do paciente de qualidade, né? São conceitos distintos, porém um está dentro do outro. Eu não tenho condições de dizer que a minha prática assistencial ela tem qualidade se ela não tem segurança, né? Então, assim, são duas engrenagens que têm que trabalhar juntas. E dentro desse contexto, nós temos os incidentes e os eventos adversos, como já foram abordados anteriormente, né? Eu tenho dentro dessa prática a ocorrência ou não desses incidentes que possam evoluir a um evento adverso. Então, eu tenho que direcionar minha prática assistencial de enfermagem para tentar reduzir isso ao mínimo aceitável. Então, a gente trabalha essa segurança em diversas temáticas, em diversos cenários. E a gente tem hoje uma alta prevalência de pacientes renais que estão submetidos ao tratamento dialítico, né? Que é uma terapia renal substitutiva. É hoje a terapia renal substitutiva mais prevalente. Nós temos algumas outras, como por exemplo a diálise peritoneal e o transplante, mas a hemodiálise hoje é a mais prevalente dentro do contexto brasileiro, né? E a gente sabe que dentro desta prática, desse contexto da hemodiálise, se faz necessário a segurança desse paciente renal crônico, tanto agudo quanto crônico, ou seja, num contexto de clínicas ou em uma unidade de internação no qual ele possa requerer ou necessitar de uma terapia renal substitutiva. E por que a gente tem que falar tanto, bater tanto nessa tecla quando se refere à segurança do paciente em hemodiálise? Eu trouxe aqui alguns estudos que vão comprovar essa necessidade da gente estar debatendo, discutindo e sempre tentando melhorar essa prática, tá? A gente tem um estudo aqui de 2013, onde ele traz que de 2 a 4% das mortes em pacientes com doença renal crônica em estágio terminal, né, que é aquele paciente que necessita da hemodiálise, podem ser atribuídas a uma complicação em HD. Isso é um dado seríssimo, é um dado onde a gente tem que abrir os olhos e levar nossos holofotes para eles, né? Porque é muito grave isso. Eu dizer que de 2 a 4% dos pacientes que fazem hemodiálise evoluem para mortes decorrente de uma complicação em hemodiálise é muito sério, né? Ele traz também que de 2008 a 2011 ocorreram 1.551 mortes, sendo que 2,1% foram decorrentes de complicações, né? Já Souza, em 2016, ele trouxe um dado um pouco diferente. O de 2013 ele falou de quê? De mortes, mas ele fala aqui, em 2016, sobre a prevalência de eventos adversos, onde ele coloca que 80,3% desses pacientes evoluir para um evento adverso, que isso também é um dado muito alarmante. Significa dizer que, durante o tratamento de hemodiálise, dentro daquelas 4 horas, 6 horas ou até mesmo 8 horas de diálise, aquele paciente ele vai com um objetivo comum de melhorar essa função renal, de estabilizar alguns exames, como por exemplo uma gasometria, diminuir a uremia, perder líquido que estava em excesso, mas ao invés de a gente conseguir alcançar esse objetivo, essa meta, esse paciente complica e pode ter uma intercorrência que pode evoluir para um evento adverso, né? Um estudo de 2017, ele fala que a cada 3,8 pacientes que fazem hemodiálise, ou seja, em torno de 3 a 4 pacientes, pelo menos um vai ter um evento adverso. E no de 2018, ele já coloca que de 1.110 eventos adversos, nós temos uma prevalência de 98,3%, ou seja, uma prevalência até maior do que no estudo anterior. Isso nos leva a crer, a acreditar que é um tratamento muito invasivo, ou seja, é um tratamento que ele tem uma facilidade muito grande do paciente vir a complicar, né? E vocês podem perguntar, mas Letícia, por que esse alto índice de incidentes? Quais são esses incidentes mais comuns? Vários estudos já trabalharam em torno disso, fizeram estudos de prevalência, né? E encontraram que os principais intercorrências que ocorrem são hipertensão intradialítica,
hipotensão, que são os dois extremos. Por que isso acontece tanto? A hemodiálise em si, ela é um tratamento, é uma circulação extracorpórea que vai influenciar, que vai modificar a volemia. Então, ela vai influenciar na função cardíaca, na função respiratória, na função metabólica, né? Então, assim, aquele paciente que é hipertenso, na diálise ele pode ficar mais. Então, a gente tem que saber muito bem dosar quanto ele vai perder, qual o volume da bomba de sangue. Ou o contrário, a gente pode colocar para o paciente perder muito líquido e ele vir a ter uma hipotensão, que dentre essas intercorrências é a mais comum. Uma hipotensão severa pode ser uma hipotensão durante a diálise, pode ser uma hipotensão postural, pós-diálise, né? Temos também o extravasamento venoso. O que seria isso? Pacientes em hemodiálise, principalmente os crônicos, eles necessitam de uma fístula arteriovenosa. O que seria a fístula? A fístula é uma junção de uma artéria com uma veia, onde se faz necessária para que a gente consiga puncionar duas agulhas para efetivar a hemodiálise, ou seja, para puxar e devolver esse sangue. No momento da punção, no momento que a gente coloca as agulhas, pode ocorrer um extravasamento, ou seja, uma transfixação desse vaso. Pode ocorrer um hematoma, né? Podem ocorrer também a trombose e a coagulação do sangue. Como a gente tira um grande volume de sangue, a gente sabe que o nosso corpo, a gente tem mecanismos naturais de anticoagulação. A partir do momento que a gente coloca esse sangue passando por um sistema fechado, que é o capilar e as linhas, a tendência desse sangue, quando entra em contato com esses materiais, é coagular. Então, a gente faz uso de medicações como a heparina ou mesmo a lavagem com soro fisiológico, né? Mas pode mesmo assim acontecer a coagulação desse sangue. Então é uma intercorrência muito grave, porque a partir do momento que esse sangue coagula no sistema, eu não tenho condições de devolvê-lo. Então já é um sangue que o paciente perde. Sem contar que há chances mínimas, mas pode ocorrer. As máquinas hoje elas são muito modernas no sentido da gente evitar que passem trombos do sistema dialítico para esse paciente, mas pode acontecer, né? Ou então mesmo oriundo de um acesso venoso. Outra coisa muito importante é a disfunção ou infecção desse catéter. Um outro tipo de acesso é o catéter de diálise, que pode ser de curta permanência ou longa permanência. A disfunção pode estar relacionada ao catéter funcionar, o catéter infectar, e isso tudo envolve a nossa prática, não é assim? Desconexão acidental das agulhas da fístula pode acontecer também, porque a pressão sanguínea do vaso é muito elevada. Então, se eu não fizer uma fixação adequada daquela agulha, ela pode sacar, né? Então, ela é também um motivo de um incidente. E automaticamente, se você saca aquelas agulhas no meio do tratamento, o paciente pode perder muito sangue e ocasionar também um novo hematoma, tá? Problemas relacionados a medicações. Durante o tratamento dialítico, eles fazem muitas medicações. Além do soro fisiológico, além das soluções de diálise, a solução ácida e a básica. A gente também faz uso, pode já acontecer, de glicose. Pacientes têm uma hipoglicemia, a gente tem que fazer uso da glicose no sistema. Pode ser também uma medicação endovenosa, como o Noripurum, o Eprex para controle da anemia. Então, são pacientes que, além do tratamento em si, a gente precisa de alguns recursos medicamentosos para manter aquele paciente bem, né? Então, e aí a gente já tem que se atentar também a algumas atitudes, algumas práticas que melhorem nessa administração de medicamentos. Outra questão também pode se dar com relação aos problemas na prescrição da diálise. Será se aquele tempo prescrito é um tempo que o paciente suporta? E isso envolve também muita observação, comunicação e verificação e análise dos registros dialíticos. Como a gente vai ver durante a aula, muitos instrumentos que abordam isso e apontam essa necessidade de a gente observar os registros. E eu trouxe aqui um estudo recente de 2020, que é uma revisão integrativa, onde é feito um levantamento dos estudos publicados até esta presente data, onde eles trazem quais são os fatores incapacitantes, precipitantes e reforçadores que influenciam na assistência de enfermagem para garantir a cultura de segurança do paciente em hemodiálise. E ele encontrou que
Um dos principais problemas está relacionado à redução do risco de quedas. Né? A gente tem essa frequência aí de 100%, ou seja, todos os estudos apontaram que o risco de quedas ele é frequente e ele é um fator predisponente para outros eventos adversos. Letícia, o que é que pode acontecer? O que é que leva o paciente que faz hemodiálise a ter esse risco aumentado de quedas? Se a gente for olhar anteriormente o que eu abordei, hipotensão, o paciente pode vir a cair. Os pacientes que fazem hemodiálise, eles normalmente trazem consigo uma série de doenças crônicas, né? Normalmente eles não fazem só hemodiálise isoladamente. São pacientes diabéticos, pacientes que precisam de auxílio para marcha, ou seja, fazem uso de dispositivos como cadeira de rodas, como a bengala. São pacientes que muitas vezes, quando não tem uma, tem as duas amputadas as pernas. Então, sempre necessitam de auxílio para a locomoção. E, devido às intercorrências, esses pacientes podem levantar muito rápido da poltrona de diálise ou mesmo da cama e vir a cair, né? E sem contar também na nossa realidade hoje. A gente tem pacientes que fazem hemodiálise de 35 a 40 pacientes ao mesmo tempo, em média, numa clínica de diálise, né? Então, assim, e funcionam em 3 turnos normalmente. Então, a rotatividade desses pacientes sentar na poltrona e levantar e a agilidade com que tem que ser feito para que esse sistema rode e funcione, faz com que esses pacientes venham a cair também, né? Porque é tudo muito ágil, muito rápido para dar conta do serviço. Sem contar também outra questão, os fatores incapacitantes, ou seja, que incapacitam você chegar a essa cultura de segurança com excelência. Infecção de acesso vascular, né? 100% dos estudos citaram isso. É muito comum um catéter de hemodiálise infectar, porque são pacientes crônicos, algumas vezes, que necessitam ficar muito tempo com esse catéter até você conseguir confeccionar uma fístula. Né? Então, acaba que aquele paciente fica muito exposto a um dispositivo externo e tende a infectar, mesmo com todos os cuidados. Erros de medicação, como eu falei, é uma realidade presente, você fazer a administração durante o tratamento, e as hipotensões, como eu já falei. E alguns fatores reforçadores, o estudo também aponta, ou seja, aqueles pontos que facilitam com que eu consiga, enquanto equipe de enfermagem, atingir essa cultura. Um dimensionamento de pessoal adequado, né, que hoje isso é garantido muitas vezes pela fiscalização da Anvisa, que é muito presente nas clínicas, né, onde a gente tem hoje, em 2022, a resolução que coloca como predisponente para cada um técnico de enfermagem 4 pacientes e para cada um enfermeiro 35 pacientes. Então, a garantia desse dimensionamento favorece essa cultura de segurança. Fornecimento de políticas, procedimentos e diretrizes de segurança, ou seja, significa dizer que quando eu tenho um serviço onde os POPs são muito bem delimitados, existem diretrizes para direcionar a minha assistência de enfermagem, isso tudo facilita e fomenta essa cultura de segurança. Prática de liderança forte da equipe de enfermagem, ou seja, mais uma vez o enfermeiro entrando enquanto gestor para garantir esse treinamento constante, para garantir essa efetivação de uma assistência sempre pautada em diretrizes. E assim, dentro desse contexto, eu coloquei aqui vários pontos, várias intercorrências, várias facilidades na ocorrência desses incidentes e o que é que leva, né? Mas e aí, Letícia, o que é que eu posso fazer para minimizar esses incidentes na hemodiálise? Eu posso ter, para melhorar isso, a participação ativa do enfermeiro nefrologista, para identificar precocemente e prevenir os problemas potenciais, né? Um treinamento individual em equipe com simulações, protocolos, diretrizes, listas de checagem, porque a gente sabe que hoje, dentro do contexto hemodialítico, nós temos a equipe multiprofissional, a qual a Anvisa coloca como obrigatória, né? Eu tenho o papel do médico, eu tenho o assistente social, eu tenho o nutricionista e tenho a equipe de enfermagem, composta pelo enfermeiro e pelo técnico. Dentro dessa equipe multiprofissional obrigatória, aquele profissional que está mais à frente, que está mais em contato e que está constantemente ao lado daquele paciente e que vai identificar primeiro um incidente é o profissional de enfermagem, né? Então, assim,
Levando em consideração isso, se fazem necessárias listas de verificações constantes e atualizadas para direcionar a minha prática. Sendo assim, quando eu tenho essa lista, eu consigo identificar mais precocemente e agir. Enquanto um enfermeiro está para 35 pacientes, eu não tenho condições de ter um enfermeiro presente 100% do tempo em cada paciente. Então, eu tenho que ter um técnico de enfermagem treinado e capacitado para saber o que fazer, como fazer e quando fazer em cima daquele incidente para que ele não evolua para um evento adverso. Outra questão também, melhorar a comunicação, prevenção de quedas, erros de medicação, ou seja, todo aquele contexto que eu já abordei com vocês. E o que chama a atenção aqui, principalmente a comunicação, né? Eu preciso ter uma comunicação efetiva, que envolve registros, que envolve a comunicação verbal com toda a equipe para minimizar esses incidentes. O que é que eu tenho hoje de evidência na literatura que aborda esses dois conceitos, segurança e hemodiálise? Eu tenho estudos que fazem a verificação dos eventos adversos e intercorrências mais comuns. Temos diversos aí que sempre faz esse estudo de prevalência. Eu tenho estudos que falam de complicações, estudos que já viram a necessidade e essa lacuna da pouca comunicação que existe entre o hospital e a unidade de tratamento nefrológico. Tenho estudos que fazem essa mensuração em pesquisas voluntárias, relatórios de incidentes. E eu tenho hoje dois grandes instrumentos bastante conhecidos na segurança do paciente, que é o HSOPSC, que aborda a questão da cultura de segurança em hospitais, não tem nada relacionado à hemodiálise em si. Já foi validado transculturalmente por vários pesquisadores em diversos contextos, mas ainda não na hemodiálise. Então, ele é algo mais amplo. E o SAC, que avalia as atitudes para garantir essa cultura de segurança. Também nada ainda voltado para a hemodiálise. Porém, nós temos escalas internacionais, né, que são listas de... Na verdade, não são escalas, são listas de verificações, onde eu trouxe aqui algumas referências que, se vocês quiserem, podem pesquisar. No final eu abordo algumas, certo? Onde eles são listas de verificações que eles têm alguns pontos em comum, né? A gente observou aí que tem de 70% a 80% de similaridade entre eles, ou seja, itens muito parecidos. E eles são estruturados praticamente da mesma forma, em 3 pilares. Você faz uma avaliação, uma verificação prévia, antes do paciente iniciar o tratamento, uma verificação durante o tratamento e uma verificação pós-sessão de hemodiálise, né? Ou seja, englobando todas as fases ali do tratamento dialítico. E aí, Letícia, o que é que esses estudos não abordam? Porque eles têm essa similaridade de 70% a 80%, mas o que é que eles não abordam? Eles não falam de lavagem das mãos, eles não falam de comunicação, de risco de queda, de medicamentos potencialmente perigosos, que são pontos que nós acabamos de trazer cruciais para garantir uma segurança e, consequentemente, uma qualidade da assistência na hemodiálise. E aí, esses estudos internacionais, se vocês forem ver, basicamente são internacionais. A gente ainda está engateando aí na segurança brasileira no contexto da segurança hemodiálise. Eles falam que os instrumentos vão fornecer facilidades para a produção de ferramentas próprias, promover a entrega consistente de cuidados excelentes e seguros, melhorar a aplicação de normas e intervenções. Eles falam da necessidade de uma ferramenta mais sensível e validada para condicionar e para direcionar essa assistência. Então, pensando nisso, baseado em tudo isso que eu já abordei, a gente pode ver que a segurança do paciente ela é algo multicausal, onde ela envolve a equipe, o paciente, a gestão desse serviço, né? E junto a isso, o modelo assistencial de hemodiálise. Então, para que eu consiga garantir uma segurança, eu tenho que traçar e quebrar todos esses pilares juntos. E aí, por isso, foi desenvolvido aqui no Brasil um instrumento, uma escala de avaliação dessa segurança, né? É uma escala onde eu validei no meu doutorado, voltado para o paciente renal crônico. É uma escala do tipo Likert, com 15 itens, né? Onde a gente vai avaliar cada item baseado de acordo com a conformidade observada no serviço. E essa escala ela é dividida em 3 dimensões, tá? Essas dimensões abordam procedimentos estratégicos e prevenção de erros,
processos organizacionais de gestão em saúde e para desenvolver práticas para melhorar essa segurança. E também uma última dimensão que é totalmente voltada para controle de infecção. Tamanha a importância que tem esse quesito e esse indicador na hemodiálise. E aí eu trago aqui para vocês, aqui tem todos os itens na íntegra, mas para a gente abordar principalmente o item 1 que trata de identificação do dialisador, ou seja, a importância da identificação do sistema dialítico, tanto das linhas quanto do capilar, né? Porque a gente sabe que na realidade do crônico, esses capilares, esses sistemas de diálise, eles são reutilizados, ou seja, eu posso reutilizá-los quando automatizado até 20 vezes. Então, aquele paciente ele vai ter uma fidelização do seu capilar por um determinado tempo. Então, é importante que a gente desenvolva e aplique estratégias para evitar o conflito ou mesmo confundir e utilizar o capilar de um paciente trocado, né? Identificação das caixas de diálise, esses capilares eles têm que ser guardados em um recipiente próprio identificado, né? Além disso, a gente também tem o registro do volume interno das fibras. Como esse capilar é reutilizado, a gente precisa de uma mensuração, que é o que a gente chama de prime, que é o volume interno dele, para saber até quando eu posso utilizá-lo, para que o paciente tenha uma diálise efetiva. E essa avaliação, essa verificação se dá por meio do registro. E aí vem uma meta importante, que é a comunicação, né? Eu preciso tanto de uma comunicação, como eu falei, verbal, quanto escrita. Eu preciso de um profissional que tenha esse controle para que o enfermeiro tenha ciência e o seu paciente também. Na segunda meta, onde ela fala de processos organizacionais de gestão, a gente tem aí uso de etiquetas para garantir uma segurança na administração desses medicamentos, potencialmente perigosos também, porque na diálise a gente tem vários medicamentos potencialmente perigosos que são administrados durante o tratamento. O soro é um deles, a glicose a 50% é um deles, as próprias soluções de diálise, porque na solução de diálise a gente tem potássio, a gente tem bicarbonato, para garantir um sistema PAM-PAM efetivo, né? Então, assim, todas as administrações feitas durante aquele tratamento, eu preciso realizar medidas para garantir aquela segurança, que é a identificação, a medição da dose, o horário correto, o profissional que diluiu, o nome da medicação, para evitar você se confundir. Porque você pensa numa realidade onde eu tenho um técnico para 4 pacientes ali. Aqueles pacientes vão tomar doses muito parecidas e praticamente as mesmas medicações. Mas uma dose para um paciente A não é o mesmo para o B, né? Porque vai envolver peso, vai envolver metabolismo, vai envolver necessidade fisiológica. Então, se eu trocar, é um erro grave e que pode acontecer. A questão também do registro do reservatório de água potável. Para que a hemodiálise ocorra, eu preciso de água. Mas essa água não é água potável, não é água que eu tiro da torneira. É uma água que tem que ser ultra pura, ou seja, é uma água que ela tem que passar por um tratamento de osmose reversa. Mas essa água tem que vir de algum lugar. E ela vem de um reservatório de água potável, né? Então, para ela chegar previamente limpa e potável na osmose reversa, eu tenho que fazer uma limpeza semestral desse reservatório, né? Até para evitar infecções de corrente sanguínea e tudo mais. E também a presença do posto de enfermagem próximo, né? Tanto essa questão do registro semestral quanto a presença do posto de enfermagem nos levam a pensar na meta da comunicação, porque ambos levam à observação constante dos meus pacientes e profissionais para que eu consiga ter a visão do todo e verificar quando é que aconteceu a intercorrência e agir previamente e rapidamente, né? A última meta, que no caso é voltado para o controle de infecção, eu trouxe aqui a questão da limpeza e checagem do chão, né, que se faz necessário para evitar o risco de quedas também. Eu trouxe também aqui 2 checklists, né, para que vocês possam observar como eles são estruturados e quais itens eles trazem em comum. Você vê aí que ele tem um pré-hemodiálise, durante e pós. No pré, ele fala também de identificação correta. Ele fala ali da questão da pesagem, da importância de você pesar o paciente antes, para que não ocorram erros
durante o processo de ultrafiltração, para eu saber exatamente quanto eu tenho que colocar para aquele paciente perder, para que ele não tenha uma hipotensão severa, ou mesmo para que eu não tire pouco e ele saia dispineico da hemodiálise, evoluindo para um edema agudo de pulmão. Durante a hemodiálise, outros cuidados também. O paciente apresentou algum tipo de instabilidade, é importante que eu tenha esse registro. É um paciente que tem tendência a ter náuseas, que eu já posso me antecipar e fazer uma medicação antiemética naquele paciente. É um paciente que tem uma frequência cardíaca elevada, porque eu tenho muitos pacientes cardíacos que fazem hemodiálise, então tudo isso pode influenciar na bomba de sangue também. E cuidados pós-hemodiálise. O paciente apresentou alguma complicação pós-hemodiálise, hipotensão, urticária, náusea, êmese. E aqui eu tenho o Hemopause Checklist, que foi traduzido aqui para o Brasil. Também vocês podem observar que é na mesma estrutura, praticamente, né? Mudam alguns itens, mais poucos, onde eu coloco ali a importância do acesso venoso. O paciente lavou o braço da fístula, tudo é pré, antes dele entrar na máquina. O cateter do paciente tá limpo, porque eu já me antecipo. Se o curativo estiver sujo, eu posso ter uma bacteremia. O paciente pode vir a ter um calafrio durante a diálise. O paciente tem acesso venoso difícil, ou seja, é um paciente que tem uma fístula de difícil punção. Se eu já tiver esse registro, eu tenho condições de me antecipar, colocar uma pessoa, digamos, com mais habilidade prática para uma punção de uma fístula difícil, do que colocar um profissional que pode vir a fazer um hematoma ou mesmo piorar a situação daquele acesso, né? Aí nós temos durante a sessão também prevenção de eventos adversos, verificar a pressão arterial, se está sendo verificada de hora em hora, se a programação, ou seja, a prescrição de diálise está correta, eu estou seguindo a prescrição médica, né? Verificação das linhas e conexões, avaliação do processo de desinfecção da máquina, durante eu tenho que observar isso, e alguns concentrados corretos. O que são esses concentrados? A solução de diálise, ela está de maneira correta? Porque eu tenho um paciente que ele vai utilizar uma solução ácida, por exemplo, com um cálcio um pouco menor, né? Que são aqueles pacientes que estão com hipercalcemia. Então, o médico, para controle desse cálcio, ele prescreve uma solução de diálise com cálcio um pouco mais baixo na concentração. Então, tudo isso eu tenho que me atentar, tá? E no pós aí, praticamente, verificou o peso pós, realizou o plano de recuperação do paciente, orientação pós-HD. Tudo isso faz parte desse contexto e desses pontos que a gente pode trazer para garantir uma segurança. Aqui eu trouxe algumas referências que vai ter no e-book de vocês, tá? De alguns estudos já publicados recentes, onde trazem essa questão das metas de segurança do paciente, traz os fatores, esse estudo que eu apresentei também para vocês sobre a cultura de segurança, para que vocês se debrucem um pouco mais sobre esse tema, tá? Então, agradeço o convite. Até a próxima!